Thank you. Thank you. Thank you. Please have a seat. Hello, Rio de Janeiro. Olá, Rio de Janeiro. Alô, cidade maravilhosa. Boa tarde, todo o povo brasileiro. Since the moment we arrived, desde o the momento em people que of this chegamos, nation have o graciously povo desse shown país mostrou my family the a minha warmth and família o generosity calor e a of the Brazilian generosidade spirit. do espírito Obrigado. brasileiro. Thank Obrigado. you. And I want to give a special thanks to you, E quero to all of you agradecer for being here. especialmente a todos vocês por because I've been estarem told aqui that esta there's a tarde, porque eu sei que haverá Vasco jogo football game coming. do Vasco daqui a pouco. Botafogo e Vasco. So I know that E eu sei, Botafogo. I realize Brazilians don't give Eu up their sei que soccer os very brasileiros easily. não abrem mão do futebol muito fácil. Now, one of my earliest Bem, impressions uma of das Brazil primeiras lembranças que eu tenho do was a Brasil movie I foi saw with filme my mother as que a eu very vi com a young minha child. mãe A quando movie called muito Black jovem, Orpheus. filme chamado Orfeu do It was Carnaval, set in the favelas se of passava Rio nas during favelas Carnival. do Rio durante o Carnaval. And my mother loved E a that minha movie, mãe amou o with filme, its singing and dancing com a against the backdrop of the música, beautiful green danças hills. e aquela beleza do And it first Rio. premiered as a play right here Foi lançado in primeiro como Teatro uma peça Municipal. aqui mesmo no That's Teatro my Municipal, understanding. pelo que eu sei. My mother is gone Minha now, mãe já não está mais but conosco, she would have never mas imagined that ela her son's jamais first trip to imaginaria Brazil que a primeira would be as viagem do president seu of the filho United States. She ao would have never Brasil seria imagined como that. presidente dos Estados Unidos. Nunca imaginaria isso. And I never imagined that this também country nunca would be imaginei even que more esse beautiful than it was in the movie. seria até mais bonito do que aparecia no filme. You are, as Vocês, Jorge como Jorge Benjor, a tropical canta, country um blessed país by God tropical and abençoado beautiful by por nature. Deus e bonito por natureza. I've seen that beauty in the Eu vejo essa cascading beleza hillsides, nas in colinas your endless miles of rolantes, sand and ocean, nos quilômetros and e in the quilômetros vibrant, de oceano e diverse praia, gatherings e of a brasileiros diversidade dos brasileiros who have come here today. que estão aqui conosco And we hoje. have a wonderfully mixed group. Nós temos We have grupo bastante cariocas misto, temos os cariocas, and paulistas, paulistas, baianas, baianas, mineiros, mineiros. We've got men and women from the Homens e mulheres das cities to the cidades, do interior, interior, and so many young e people here tantos jovens who are também, the great que future são of realmente o this great futuro nation. dessa grande nação. You know, yesterday I met with your wonderful new Ontem, president, Me Dilma reuni Rousseff, com a sua and maravilhosa talked nova about how we presidente, can strengthen the Dilma partnership Rousseff, between e falamos sobre our como governments. fortalecer as parcerias But entre os today I want to nossos speak governos. directly to the Brazilian Mas people hoje eu quero about falar how we can diretamente ao strengthen the povo friendship brasileiro between our e como nations. poderemos incrementar a come here to amizade entre share os dois países. Que Estou aqui pariu. para Some ideas, compartilhar because I want algumas to ideias, speak porque eu of the quero values falar that we dos share, valores que compartilhamos, that as we have in esperanças que temos em comum and the difference that we can make together. e a diferença que podemos fazer juntos. When you think about it, Quando the pensamos, journeys of as the United States of jornadas America dos and Estados Brazil Unidos e do Brasil began in similar ways. começaram de formas semelhantes. Our lands are rich with God's Nossos creation, países são ricos pela home criação to ancient por and Deus. indigenous peoples. É o From lar de overseas, pessoas the Americas were discovered by men who sought a new world e a descoberta foi feita por and pessoas settled by homens pioneers que who pushed buscavam westward outro país across vast frontiers. e que queriam expandir fronteiras. We became Nos colonies tornamos claimed colônias by distant crowns, but soon declared our independence.
coroas distantes, mas logo We then proclamamos welcomed nossa waves of independência. immigrants to our shores. E demos boas-vindas a ondas de imigrantes After a ao long nosso struggle, we país, cleansed aos the nossos stain países. of slavery from our land. E com o tempo abolimos a escravidão The da United nossa terra. States was the Os first Estados nation Unidos to foi a recognize primeira Brazil's nação independence a reconhecer a and set up a independência do diplomatic Brasil outpost e in this country. estabelecer posto The first diplomático head of nesse state país. to visit the United States O was the primeiro leader of Brazil, americano, Dom Pedro II. primeiro brasileiro a visitar os In the Estados Second Unidos World foi Dom War, Pedro our II. brave men and Na women Segunda fought Guerra side by Mundial, side for freedom. nossos homens e mulheres lutaram lado a After the war, lado both of our pela nations liberdade. struggled to E achieve the depois full da guerra, blessing. as duas nações lutaram para conseguir as bênçãos da liberdade. Cortou áudio e imagem para o tradutor. No matter what you look like, Não no matter where importa you came from. de onde você tenha vindo. In Brazil, you No fought Brasil, against 2 Vocês decades of lutaram por dictatorship 2 décadas for contra the uma same right to ditadura, be heard, the pelo right to mesmo be direito free de ser from ouvido, fear. o direito de ser Free from what? livre do medo. And yet, for years, Mas democracy and por development anos, were slow to take hold, and O millions suffered desenvolvimento as a foi result. lento e milhões sofreram por causa disso. But I come here today Mas because hoje estou those aqui days have porque passed. esses dias já passaram. Brazil today is a O Brasil flourishing hoje democracy, é uma a democracia place where people are crescente, free onde to as speak pessoas their têm mind, liberdade de choose their falar leaders. e escolher os seus Where a poor kid líderes. from Pernambuco Pobre can rise from garoto the de floors of copper Pernambuco factory to the pode highest sair office de uma in Brazil. fábrica até o posto mais elevado And over do the last país. decade, the progress made Na by the última Brazilian década, o people has progresso do inspired povo the brasileiro world. inspirou o mundo. More than half of this Mais nation da is now metade considered desta middle class. nação já é Millions have been considerada lifted classe from poverty. média. Milhões saíram da For the pobreza. first time, Pela primeira hope is vez, returning to a places esperança where fear volta a lugares had long onde o prevailed. medo por muito tempo saw this today. prevaleceu. Eu When I vi isso visited hoje, quando eu Cidade visitei a cidade de Deus. de Deus. The city of God. It isn't E just não é the new apenas security efforts pelos and novos social programs. And I want to esforços congratulate sociais e de the mayor and the segurança, governor e eu quero dar for the excellent parabéns work ao that they're doing. prefeito, ao governador, pelo maravilhoso But- trabalho que fazem. But it's also a change in Mas attitude. é uma mudança também na As one atitude. young resident said, Como um jovem People have to disse look hoje, at favelas as not pessoas with têm pity, que ver as favelas não com but as a pena, source mas of como presidents, uma lawyers, fonte de and presidentes, doctors, advogados, médicos, and people with artistas solutions. e pessoas com soluções. With each A passing day, cada dia que passa, Brazil is a o country Brasil with more torna-se um solutions. país com mais soluções. in the global community, Na comunidade you've gone global, from relying on the você help of other saiu nations de uma to now dependência helping fight de poverty outros and disease países wherever they exist. para ajudar a lutar a pobreza e a You play an doença onde important ela role houver. Vocês têm um in the papel global importante institutions that nas protect our common instituições security, global promote que our common protegem a prosperity. nossa segurança comum e promovem And you will a welcome the prosperidade world to comum. your shores when the World Cup E and the vocês vão Olympic dar Games come boas-vindas ao to Rio mundo de Janeiro. quando a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos vierem ao Rio, ao Brasil. Now you may be aware that Talvez this vocês city saibam was que not my esta first choice cidade for não the foi a Summer minha Olympics. primeira opção para a Olimpíada de Verão. Mas, If the se games os could not Jogos be não held in pudessem Chicago, acontecer em Chicago, then there's no place I'd rather see them than right here in Rio. aí eu acho que o And melhor I intend to come não há back outro in país ou 2016 local do que to o watch Rio. E eu what quero happens. voltar em 2016 para ver o que vai ser essa Olimpíada. For so long, Por Brazil muito was a tempo, o nation Brasil brimming foi with uma potential nação but held back com by grande politics, potencial, mas both at home and abroad. retraído por causa de políticas. For so long, you were tanto called aqui a country of the quanto no future, exterior. Por muito tempo told foram to wait chamados for a de better país day do that was always futuro, just around the esperando corner. por um melhor dia que estava logo ali. Meus amigos, that day has Meus finally come. amigos, esse dia chegou, finalmente. And this is a country of the future no more. The Esse people não é of mais Brazil um país do should know that futuro. the As future has pessoas arrived. It is têm que here saber now. aqui no Brasil que o And it's futuro time to chegou seize it. agora. É esse o momento.
Now, our countries have not Nossos always países agreed nem on sempre everything. concordaram com tudo. And just like many nations, E como muitos we're going to have our países, differences vamos of ter opinion as nossas going forward. diferenças de opinião daqui para But I'm here frente. to tell you Mas that estou aqui the para American dizer que people o don't povo just americano recognize não apenas Brazil's success, reconhece we o root for sucesso Brazil's do success. Brasil. Nós torcemos por As esse you confront the sucesso. many challenges you still À medida face que at vocês home, as confrontam well os as grandes abroad, desafios let que us tem stand aqui together. no exterior, vamos estar juntos. Not as senior and Não junior como partners, sênior but as equal e o partners. júnior, mas Join como in the spirit of parceiros mutual iguais, interest and unidos mutual no respect, committed to de interesse progress mútuo, that I know that we can make respeito together. mútuo, comprometidos com o progresso confident we can do it. e sei que podemos conseguir juntos. Together we can advance our Juntos common prosperity. podemos avançar com a nossa As prosperidade two of the world's comum. largest Como economies, duas das maiores we economias worked do side by mundo, side during the trabalhamos financial lado a crisis lado durante a to restore crise growth financeira and confidence. para restaurar o And to crescimento keep e a our economies confiança growing, e para manter as we know economias what's crescendo. necessary Sabemos o in que é both of our necessário nations. fazer em todas as We nossas need duas a nações. skilled, educated workforce, Precisamos de uma which is força de why trabalho American and habilitada, Brazilian companies educada, have pledged to help capacitada. E é increase por isso student que exchanges companhias between our two brasileiras e nations. americanas estão promovendo o We need a intercâmbio de commitment to estudantes. innovation. Precisamos ter um and compromisso technology. com a inovação e a Which is tecnologia. why we've agreed to É por isso que expand cooperation concordamos between em our expandir a scientists, cooperação entre os nossos researchers, cientistas, and pesquisadores e engenheiros. We need world-class infrastructure. Precisamos de infraestrutura Which de is why American primeira companies want to help you build and prepare categoria, this de classe city mundial. É for por isso que os Olympic americanos success. querem ajudar a vocês a desenvolver as cidades In a para global o sucesso economy, the olímpico. United States and Numa Brazil economia should global, os expand Estados trade. Unidos e o Brasil Expand devem investment. expandir o So we comércio, create new investimentos, jobs and new para criar opportunities in novos both of our empregos e novas oportunidades em that's why ambos os we're working to países. break down É por barriers isso to que doing estamos business. trabalhando para quebrar as barreiras That's why para we're building closer negócios. relationships É between por our isso que workers temos uma relação mais and our próxima entre entrepreneurs. trabalhadores e empreendedores. Together we can also promote Juntos também energy podemos security and promover protect a our beautiful segurança de planet. energia e proteger nosso belo planeta. As two nations that are Como committed duas to nações greener economies, comprometidas com uma economia mais we verde, know that the ultimate sabemos solution que to a our solução final energy challenges para lies in os clean and desafios de renewable power. energia And that's está why half naquela the vehicles energia in this country renovável can run limpa. on biofuels. É por isso que os veículos Most of aqui your electricity funcionam comes com from hydropower. biocombustíveis e a eletricidade é That's also hidrelétrica. why E é in the por United isso também States que nos we've Estados Unidos jump-started também a começamos new clean energy a industry. acelerar uma nova indústria de energia That's why limpa, the United um States novo and setor. Brazil are É por isso creating que os new energy Estados Unidos e o Brasil to estão share criando technologies, novas parcerias create new jobs, em energia, and leave criando our children novos a world empregos, that is desenvolvendo cleaner and tecnologia safer e deixando o than we mundo found. mais limpo e mais seguro para nossos filhos. Together, Juntos, our two nations as duas can also help nossas defend our citizens' nações security. podem ajudar a defender a We're working segurança together to dos stop cidadãos. narco-trafficking. Estamos That has trabalhando destroyed too many juntos lives contra o in this hemisphere. narcotráfico, que já destruiu muitas vidas. We seek the goal of a world Buscamos without a nuclear weapons. meta de um mundo sem We're working together to armas enhance nuclear nucleares. Trabalhamos security juntos across our para hemisphere. desenvolver a segurança nuclear no nosso to Haiti. continente. Da África We are ao working Haiti, side by estamos side to trabalhando combat lado a lado hunger, para combater disease and a corruption fome, doença, that can rot a corrupção, society que podem and rob human apodrecer, beings roubar a dignity sociedade, and roubar a dignidade humana e a oportunidade. And as two countries that have E been como greatly dois enriched países que foram by our muito African heritage, enriquecidos it's absolutely pela vital herança that we are africana, working é with the vital que continent of Africa trabalhemos to help lift it com o up. That is continente something that we should africano be para committed to do elevar together. o continente e o povo africano. É algo que devemos nos comprometer a fazer juntos. Today, we're both also Hoje delivering também assistance and estamos support entregando, to dando the Japanese apoio people. aos japoneses, ao povo japonês na sua hora de maior necessidade. As ligações das nossas nações com o Japão são fortes. No Brasil, vocês são o lar da maior população japonesa fora do Japão. Nos Estados Unidos, temos uma aliança de mais de 60 anos. O povo japonês é muito amigo nosso, rezamos com eles e para eles, estaremos com eles até que essa crise seja superada. Nestes e noutros esforços para promover a paz e a prosperidade em todo o mundo, Estados Unidos e Brasil são parceiros, não só porque compartilhamos a mesma história, o mesmo continente, não só porque estamos ligados por
comércio e cultura, mas também porque compartilhamos alguns valores e ideais duradouros. Nós acreditamos no poder e na promessa da democracia. Acreditamos que nenhuma outra forma de governo é mais eficaz em promover o crescimento e a prosperidade para todos os seres humanos, não para alguns apenas. E quem argumenta o contrário, que a democracia atrapalha o progresso econômico, eles têm só que olhar ao exemplo do Brasil. Milhões de pessoas nesse país que subiram da pobreza para a classe média. Isso não foi feito numa economia fechada, controlada pelo Estado. Vocês estão prosperando como pessoas livres, com mercados abertos e um governo que responde aos cidadãos. Vocês estão provando que a meta de justiça social, de inclusão social, pode ser melhor atingida através da liberdade. E a democracia é o maior parceiro do progresso humano. Nós também acreditamos que em nações tão grandes e diversas como as nossas, formadas por gerações de imigrantes de diferentes raças e credos, a democracia faz com que cada cidadão seja tratado com dignidade e respeito, e que possamos resolver as nossas diferenças pacificamente e encontremos força na nossa diversidade. Nós sabemos da experiência. Nos Estados Unidos, nós sabemos como é importante ser capaz de trabalhar juntos. Mesmo quando há alguma discórdia. Eu entendo que a nossa forma de governo pode ser devagar, um pouco confusa. Entendemos que a democracia tem que sempre ser fortalecida e aperfeiçoada com o tempo. Sabemos que diferentes países têm caminhos diferentes para realizar a promessa da democracia. E entendemos que nenhuma nação deve impor sua vontade sobre outra nação. Mas também sabemos que há certas aspirações compartilhadas por todos os seres humanos. Nós todos almejamos a liberdade. Queremos ser ouvidos, queremos viver sem discriminação ou medo. Todos queremos escolher como seremos governados. Queremos conformar a nosso próprio destino. Esses não são ideais americanos ou brasileiros, ocidentais. São direitos universais e devemos dar apoio a esses direitos em todo lugar. Hoje estamos vendo a luta por esses direitos no Oriente Médio e no Norte da África, a luta pela dignidade humana básica na Tunísia, protestos em Tahrir Square, homens, mulheres, jovens, velhos, cristãos, muçulmanos. Vimos o povo da Líbia com coragem, lutando contra um regime que brutaliza os seus cidadãos. Em toda a região, vemos os jovens se elevando, uma nova geração, demandando o direito de determinar o seu próprio futuro. Do começo, deixamos claro que a mudança que eles buscam deve ser acionada pelo seu próprio povo. Mas para as nossas duas nações, o Brasil e os Estados Unidos, duas nações que lutaram por muitas gerações para aperfeiçoar a democracia. Os Estados Unidos e o Brasil sabem que o futuro do mundo árabe vai ser determinado pelo povo árabe. Ninguém pode dizer exatamente como essa mudança vai terminar, mas eu sei que mudança não é algo que devemos temer. Quando os jovens insistem que as correntes da história estão se movendo, e que o peso do passado pode ser removido. Quando homens e mulheres pacificamente reivindicam seus direitos humanos, a nossa humanidade em comum é valorizada. Toda vez que a luz da liberdade for iluminada, o mundo se torna um lugar mais brilhante. Este é o exemplo do Brasil. Este é o exemplo do Brasil.
Brasil, um país que mostrou que uma ditadura pode se tornar uma democracia. Brasil, um país que mostra que a democracia entrega tanto a liberdade quanto a oportunidade ao seu povo. Brasil, um país que mostra como uma chamada pela mudança que começa nas ruas pode transformar uma cidade, transformar um país, transformar um mundo. Há décadas, foi diretamente do lado de fora desse teatro, na Cinelândia, quando o chamamento pela mudança foi ouvido no Brasil. Estudantes e artistas e líderes políticos de todos os partidos se uniram com cartazes dizendo abaixo a ditadura, dê poder ao povo. As aspirações democráticas não foram atendidas senão muitos anos mais tarde. Mas um dos jovens brasileiros naquele movimento seria um que mudaria para sempre o destino desse país. Filho de um imigrante. Ela foi presa e foi torturada pelo seu próprio governo. Filha de imigrantes. Ela sabe como é viver sem os direitos básicos, direitos humanos básicos. Como é viver sem isso. Mas também ela sabe o que é perseverar e superar. Porque hoje ela é a presidente deste país, Dilma Rousseff. Os nossos dois países têm muitos desafios. No caminho pela frente, vamos encontrar com certeza muitos obstáculos. Mas, no final, é a nossa história que nos dá esperança por um amanhã melhor. O conhecimento dos homens e mulheres que vieram antes e conseguiram superar esses desafios. E vivemos em lugares onde pessoas comuns fizeram coisas extraordinárias. Aquele senso de possibilidade, de otimismo, que realmente primeiro trouxe os pioneiros a esse novo mundo. É o que liga os nossos países juntos, como parceiros nesse novo século. É por isso que acreditamos nas palavras de Paulo Coelho, um dos mais famosos escritores brasileiros. Com a força do nosso amor e a nossa vontade, podemos mudar o nosso destino, bem como o destino de muitos outros. Muito obrigado. E que Deus abençoe os nossos dois países.